2022 está sendo o ano mais louco da história. Porque assim, depois de 2020, você fala, não. Mas hoje, 21 de maio de 2022, eu assisti um vídeo de 1 hora e meia de Gregório do Vivier debatendo Ciro Gomes e eu concordei com os dois. Porque, basicamente, era um... Deixa eu te explicar o que aconteceu. Uh, Existiu uma treta entre os dois por causa de um programa do Greg News que o Ciro fez uma resposta, blá, blá, aquelas coisas bem YouTube mesmo. Aí o Ciro chamou o Greg para um debate para conversar sobre as coisas. E o debate, no fim das contas, era sobre o Lula. No fim das contas, o debate era sobre o Lula. Vamos lá. Ao longo de 1 hora e meia deles se xingando. Agora, o que é interessante de você ver ali é que o que aconteceu? Foi 1 hora e meia do Gregório do Vivier falando: Ciro, tu é um escroto sem controle. Tu é um canhão solto, babaca, escroto, estúpido com as pessoas. Você erra coisas, você você tem inconsistências graves e tudo mais. E ele tá certo. Eu concordei com o Gregório do Vivier. Eu tava falando, tu concordei com esse cara? O que tá acontecendo? E do outro lado era o Ciro Gomes falando: Gregório, vocês estão fazendo uma gigantesca aliança de esquerda para passar pano para um bandido. O Lula é um bandido, é um desqualificado, é um sem plano, é um... Eu acho que ele usou o termo o cultuamento da ignorância. Alguma coisa assim, a reverência à ignorância. Ele falou os dois, né? O Bolsonaro é o culto à ignorância e o Lula é o culto à ignorância. Vocês estão fazendo uma gigantesca aliança de esquerda para defender um bandido ignorante, estúpido, inculto, sem plano, que pegou todas as porcarias e colocou para dentro do governo dele. E ele tá certo. Ele tá certo. Eu tava olhando e falando: você não está errado. Pela primeira vez nós temos um dado falado por você que não foi inventado 6 minutos atrás, 6 segundos atrás e que não é mentira. Meu Deus do céu. E eu olhei aquele negócio e pensei: isso é esquerda hoje. Esse é o ponto maior desse debate dos dois. Porque, como eu falei antes, o que provocou foi discordâncias entre eles. A 1 hora e meia que sentou duas figuras que são entre os maiores exponentes da esquerda brasileira hoje, o que já é uma tragédia para a esquerda brasileira, é uma tragédia inenarrável. Até as crianças estão gritando lá fora, que elas entendem isso, até elas sabem disso. É uma tragédia inenarrável para a esquerda, do que os maiores expoentes que a esquerda tem hoje, que tá lá na lista do Vivier e o Ciro Gomes. Meu Deus do céu, cara, não tem nada melhor por isso que isso. Você coloca os dois pra conversar sobre discordâncias que eles têm e tudo mais, e no fim das contas eles estão a 1 hora e meia falando sobre o Lula. Isso é esquerda hoje. Os caras não sentam pra discutir ideias e como que a gente vai fazer, propostas, e a pobreza e a desigualdade, como é que a gente vai fazer, e a globalização, pô, e como é que o Brasil se insere no mundo, pô, e a fome, pô, e o aquecimento global, e pô, sei lá, a população do mundo tá subindo, como é que a gente vai alimentar essa gente, como é que a gente vai se unir com outros países. Porra nenhuma! Não tem debate de ideias. Ah, não, mas pô, sei lá, pô, Marx, né, teve as ideias, como é que a gente vai atualizar isso hoje? Que filósofo será que a gente deveria se basear? Não. O debate é o Lula. Senta duas figuras desse tamanho pra falar de: mas vamos defender um bandido ou não? Quando eu falo pra vocês que esquerda, esses caras são ruins, vocês têm que entender, esses caras são ruins. Mas, Rafael, basicamente isso é uma gigantesca ofensa aos movimentos opositórios da esquerda, porque você tá dizendo assim, que eles não foram piores. Mas de maneira geral é uma gigantesca ofensa contra o PSDB, que eu falar, cara, esses caras são ruins desse tanto, vocês perderam todas as vezes. Cara, não é possível um negócio desse, vocês são muito ruins. Pelo menos agora eles têm o bom senso de enterrar o Dória para entender que não tem mais o que tirar daquele troço ali. Mas, devago, o ponto é, isso é a esquerda no Brasil hoje. Primeiro, dois dos grandes expoentes são o Gregório do Vivier e o Ciro Gomes. Segundo, os caras estão brigando por causa de picuinha do que um falou com o outro ao invés de debater isso aqui. Terceiro, o tema de debate deles de 1 hora e meia, viraliza nas redes sociais, Twitter falando isso pra todo lado e tudo mais, é: vamos passar pano pra um bandido ou não?
E aí você tem uma ausência que é uma presença. Eu adoro esse termo. É ausência que é uma presença. Aquela cadeira vazia é uma presença. E o Lula não tá lá. Que o Gregório fala, não tem procuração para debater pelo Lula e tudo mais. De fato, ele não tem. E o Ciro Gomes fala um negócio, mano. Mas você está fazendo agora um negócio que vai acontecer para todo lado. Você é um líder de esquerda, você é uma figura e tudo mais. E quando chamado a defender o Lula, você se recusa. Eu tô acusando, tô falando as coisas aqui e tudo mais, tô falando, você está se encolhendo. Eu acho que ele usou esse termo, ele não falou se recusa, ele falou se encolhendo. E é verdade, ele tá certo. Você tem as figuras de esquerda que se encolhem para defender. O argumento é, mas é que não é o Bolsonaro. Não, mas é porque o genocídio. Não, mas é porque que é isso? Que existe um gigantesco acordo de vamos passar pano pro Lula. Outra coisa que foi apontada, você tem um debate desse tamanho, entre duas figuras desse tamanho, que toma conta das redes sociais e você tem um apagão nos jornais sobre. Não se comenta. Você não vê os jornais de esquerda, você não vê os jornais de esquerda comentando isso, ou os jornais de maneira geral comentando que seria um evento relativamente relevante. Por quê? Porque o tema é o Lula ser um bandido. É isso. E vamos falar disso? Não. Vamos dar mídia pro Ciro? Não. Por quê? Porque o acordo é, cara, a gente tem que ajudar o Lula, cara. Então não pode falar do Ciro ou ajudar ele e tudo mais, porque vai que ele cresce e vai que ele pega todos os votos do Lula aqui e tal e vira, e daí, pô, a gente não quer isso, porque não é sobre os pobres ou sobre a esquerda, não sei o quê. É sobre passar pano pro Lula. É a ausência dele ali, ele não estar ali para se defender ou estar em qualquer lugar para tentar explicar o que aconteceu e tudo mais, que mostra de novo o absoluto estado de desastre da esquerda brasileira. A grande estratégia, o grande plano é vamos pegar o maior corrupto do país e colocar o cara da presidência de novo. E todo mundo que questionar, nós temos que ir atrás e calar a boca desse cara, mano. E falar, e pedir pra ele parar de falar. E a gente tem que todo mundo ter um delírio coletivo de que não aconteceu nada e fingir que tá tudo bem. Esse é o plano dos caras. E eu achei lindo ver isso nesse debate. Eu achei lindo ver a esquerda reduzida a isso. Eu achei lindo ver que depois de tantos anos de comando do Brasil, depois de ainda ter, não a totalidade como um tinha, mas a quase totalidade das redações jornalísticas no Brasil hoje, das mais influentes, né? Depois de ter tanto tempo do controle do sistema de educação, depois de ter desviado tantos bilhões, dezenas de bilhões de reais de esquemas de corrupção para se financiar, o melhor que os caras conseguiram produzir em 20 anos de governo de força institucional da esquerda, desde que o Lula entrou, né? Não, 20 anos de governo PT, né? Mas de 20 a 2002 para frente, né? Que o Lula virou a força inquestionável do Brasil, né? Saiu o Fernando Henrique Cardoso e uma era dominada por o Lula, mesmo o Bolsonaro entrou por ser oposição, então ele, 20 anos de basicamente monopauta política ao redor disso, o melhor que os caras conseguiram produzir com todo esse poder, com toda essa influência, com todos esses recursos foi, cara, para de falar que o cara é bandido, não é pra discutir os esquemas de corrupção dele, também não é pra discutir as ideias dele. Ele nem aparece pra falar as coisas dele. Quando ele aparece e fala, ele perde voto. Então tem que trocar a pessoa da comunicação e tudo mais pra tirar ele, pra não deixar o cara aparecer. Porque senão as pessoas vão lembrar o que é e daí ferrou. Não pode questionar isso. Esse é o estado da esquerda atual. E o que me dá vontade só de falar, cara, briguem. Façam debates todos os dias e briguem. Eu patrocino. Eu queria com a Sete. A Sete é uma empresa que eu sou sócio, é uma empresa que eu tenho para ajudar você a sair do Brasil. Para você que olha e fala que esse país não tem a menor possibilidade de risco de dar certo. Então eu quero ir embora, eu quero ir para um país que paga menos impostos, para países que não pagam impostos, onde eu posso não pagar impostos legalmente. Para países onde eu sou livre para fazer educação domiciliar, países que eu sou livre para ter direitos de armas, a minha vida livre como toda, eu quero ir para lá e mais chega. Eu quero com a Sete ir lá e patrocinar esses debates. Todo dia o Ciro debatendo Lula, ou do Vivier, sei lá, vai enfileira todos os esquerda aqui. Porque todos os debates vai sair a mesma coisa. Todos eles vão sair a mesma coisa. Defesa do Lula. Não vou ficar falando de ideias e como a gente vai fazer no Brasil para combater a pobreza. Não vou falar disso. Ou vão tentar esconder a Dilma também, né? Também tem esse outro assunto que também não pode se falar. Vão todo mundo tomar um porre até esquecer que a Dilma um dia aconteceu, né? Meu Deus do céu. Mas, cara, se juntar a esquerda pra debater, cara, vai ser isso. Vai ser, vamos defender o Lula, vamos dizer que... Mas, cara, vocês não tem ninguém melhor que isso aí? Não. Vocês conseguiram produzir uma liderança melhor do que isso? Não.
Vocês conseguiram? Não. Vocês vão deixar surgir alguma outra liderança que não seja isso? Não, porque só pode ter uma estrela que brilha no céu, e essa estrela é de Lula, o inocentado, embora não tenha sido inocentado, isso é mentira. Mas é pra falar que foi, e todo mundo sabe que é mentira. Mas é pra repetir a mentira, porque é pra defender o Lula, porque não pode se questionar isso. Esse é o ponto atual da esquerda. Então, assim, quando esse cara bater as botas, eu quero ver o que a esquerda vai fazer. Porque eles vão pensar, meu Deus, a gente faz 20 anos que a gente tá exterminando qualquer outra liderança só pra ninguém brilhar nem perto da estrela dele. E a gente passou vários anos só defendendo um bandido ao ponto que a gente se descredibilizou com a população inteira. E ele só tem uma chance eleitoral hoje porque o Bolsonaro estourou com tudo que ele podia fazer e foi uma decepção gigantesca. Esse é o único motivo. O que esses caras vão fazer? Assim, então, assim, isso me dá esperança de Brasil. Ver esse desastre absoluto que tá à esquerda é o que mais eu olho e falo, cara, vai dar tempo pra gente ganhar, cara. Vai demorar um tempo, vai ser uma dor de cabeça ainda. Eu super entendo se você quiser sair do Brasil e tudo mais, a 7 existe pra isso. Agora, cara, eu olho pra isso e eu falo, mano, me dá 10 anos contra esses caras que nós leva, velho. Nossa. Que alegria, que coisa de encher o coração e aquecer a alma que foi ver dois grandes caras da esquerda brasileira passando 1 hora e meia basicamente dizendo assim, tá certo ou não passar pano pro Lula? E o lado ganhador foi, sim, tem que passar pano pro corrupto, sim, a gente tem que pegar esse cara e colocar ele no poder, sim, não é pra questionar isso. Depois no Twitter todo mundo tá meio que concordando que é isso aí. Ai, meu Deus do céu, cara. E tem gente que acha que esses caras são bons, que são uma ameaça. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.